tem que falar sobre a guerra, né? Nicolas versus Flávio Bolsonaro. Cara, 1.700 pessoas aqui. Eu pensei que tinha todo mundo indo embora da live, que estavam bravos comigo. Muito obrigado. Muito obrigado pela audiência. Eu vou só puxar aqui rápido, que eu preciso fazer contextualizar, né? Eu acabei não contextualizando. É o seguinte, eu até postei aqui ontem. Eu postei o seguinte, cadê? Aqui. Eu vou começar com esse tweet aqui. Todo mundo viu, todo mundo tá acompanhando essa guerra entre Nicolas Ferreira e Flávio Bolsonaro. Nicolas Ferreira chamou uma manifestação fora Toffoli, fora Moraes e fora Lula. Uma provocação quase a Flávio Bolsonaro, porque sabe que o Flávio Bolsonaro tem o rabo preso, né? Flávio Bolsonaro tem muito rabo preso com o Toffoli. Flávio Bolsonaro, vamos sempre lembrar, foi salvo da cadeia por Toffoli. Toffoli parou as investigações contra a lavagem de dinheiro quando ele estava sendo investigado. E Gilmar Mendes meio que sentou em cima na investigação e não deixou mais o Ministério Público mexer. Então, o Flávio Bolsonaro deve, né, ter a própria carreira, até o próprio Jair Bolsonaro, ao Toffoli. Ele tem rabo preso com o Banco Master, com o Toffoli, então ele não vai poder falar desses assuntos. Nicolas, quer saber? Vou chamar, fora Toffoli. Opa, e aí? E chamou entrevista, manifestação. A gente estava ao vivo aqui quando ele chamou a manifestação. A primeira coisa que eu falei é: a família vai tentar hackear a manifestação. Eles vão tentar transformar uma manifestação pró-Bolsonaro. Não deu outra. Assim, no outro dia, rapidamente, o Mário Frias, esse aqui, já chamou uma manifestação pró-Bolsonaro no mesmo dia. E membros da família começaram a divulgar também, né? Não, manifestação pro Bolsonaro. Só que eles não entraram, Flávio Bolsonaro, por exemplo, Eduardo, eles não entraram, eles não foram falando, ó, dia 1º a manifestação vai ser essa. Eles ficaram, sabe, dando uma curtida aqui, dando um retweet ali. Aí nasceu a treta, né? Flávio Bolsonaro versus Nicolas. Assim, pelo controle da manifestação. Fiz uma live com o Bisotto falou, não, o Nicolas tá indo pras caralho. E com essa, aqui a gente vai testar. O Nicolas tá medindo aqui a temperatura pra ver se ele já tá, é grande o suficiente. Ele já é maior que os filhos do Bolsonaro. O Nicolas é a maior figura da direita hoje. Não adianta falar. Ele é a maior figura da direita bolsonarista hoje, o Nicolas. Mais que os filhos do Bolsonaro. O Bolsonaro é o maior, o Bolsonaro tá preso. Preso sem usar a rede social. Nicolas é a maior figura da direita bolsonarista hoje. O Bisotto disse que ele tava, né, medindo a temperatura, se ele já tava muito maior o suficiente para ir pras caralho com os filhos. Ele tá, porque começou a pegar muito mal pra família Bolsonaro. Eles começaram a perder muito apoio. Eu falei, como assim? Vocês estão defendendo o Toffoli? Porque o Nicolas não recuou, né? O Nicolas, ele falou, ó, não confiem em quem tá chamando uma manifestação que não é pra tirar a ministra do STF. Não confiem. E sentiram muito. E eles começaram a apanhar. O pessoal do Quinto Elemento começou a apanhar. Começou o Flávio Bolsonaro a apanhar. Começou o Carlos Bolsonaro a apanhar. Cara, assim, eles não conseguiram cancelar o Nicolas ou tentar roubar a manifestação. E o que eles estão fazendo agora? Recuando. Estão recuando pro Nicolas, ó. Mário Frias. É inacreditável que estejam insinuando que não queremos o impeachment tanto do Toffoli quanto do Alexandre. Vocês falaram isso. O Carlos Bolsonaro postou que vocês não querem o impeachment. Fazendo aquele xadrez 4D. Não, porque vai dar mais um... sempre tem o xadrez 4D. Eu vi alguém postando no Twitter que existe, no bolsonarismo, sempre existe uma desculpa pra inação. E isso é verdade, cara. Eles sempre arrumam uma desculpa diferente. Não, a gente não pode fazer a CPI da Lava Toga, porque, né, quem interessa uma guerra entre os poderes. A gente não pode fazer impeachment contra o Lula agora, né? Não. Porque é fora Lula 2000. Porque quem vai ganhar, quem vai ficar é o Alckmin. Isso é um plano
Pra tirar o Lula e deixar o Alckmin ele ganhar a próxima eleição. Não, temos que tirar o Lula só em 2026. Não, sempre tem uma desculpa pra eles não fazer nada. Sempre eles ficam protegendo o sistema. Isso tá pegando muito mal. Queremos sim, mas não vamos permitir que no meio dessa luta esqueçamos o essencial. As famílias dos presos políticos, suas mães que choram em silêncio, os filhos que perguntam quando o pai falta, esposas que seguem firme porque não tem escolha. Meu Deus do céu, cara. A pena não atinge só quem tá atrás das grades. Ela invade lares, esvazia mesas, interrompe vidas. Não abriremos mãos de nenhuma dessa causa. Não aceitaremos que desvie o foco do sofrimento real da sua... Ele falou nada com nada. Eles estão sentindo, tá? Chorastes? Chorastes? Eles estão sentindo. Cara, e nem faz sentido isso aqui, sabe? Não, é porque ele tá querendo dizer o seguinte aqui. Não vamos... não vamos agora pedir impeachment do Toffoli e do Alexandre. Vamos pedir anistia para os presos políticos. As duas coisas estão assim altamente interligadas, enfraquecendo o STF, derrubando o Toffoli, possivelmente, se o caso do Master pegar um tamanho maior, vai enfraquecer o Alexandre e capaz de tirar até o Alexandre. Ninguém tá livre dessa questão do Toffoli. Ninguém tá livre. Cara, você imagina enfraquecer, derrubar Toffoli e Alexandre. Você enfraquecer a corte mais poderosa do país. Você acha que é mais fácil ou mais difícil você conseguir a anistia dos presos políticos? Corte essa que estava agindo diretamente para esse projeto não passar. Não faz nem sentido, cara. E eles não estão conseguindo, assim, eles não estão conseguindo colocar na cabeça sabe, de Cade Ameba, das tias do Zap, que isso é uma boa causa deixar o Toffoli. Isso que tá pegando, cara. Isso que tá pegando. O que mais temos? Ah, estão tentando, né? Não, eu vou primeiro colocar o vídeo aqui, do Alan dos Panos. Isso aqui é melhor. O Alan dos Panos, ele trouxe uma informação interessante. Quem está servindo para tentar explicar a estratégia, esse xadrez 4D de defender o Toffoli, está sendo de novo o Alan dos Santos. O mesmo Alan dos Santos, que na época tinha o maior programa, né, o maior programa de internet do YouTube da direita brasileira, que era o Terça Livre. Era o maior. Terça Livre pegava 100 mil pessoas ao vivo nessa época. E em qual programa Flávio Bolsonaro foi para colocar a narrativa de acabar com a Lava Toga para salvar o Toffoli e o Gilmar Mendes? Em qual programa? Terça Livre. E de novo, Alan dos Santos, que tá sendo responsável por tentar aplacar aí a narrativa de salvar Toffoli agora. Que salvar Toffoli é bom. Vamos ver? Inclusive, Ramage, é bom a gente entender, eu queria até a sua opinião, eu Nossa, tenho é a muito minha papo aqui, de eu quero vagabundo, falar daqui a cara. pouquinho, essa questão da manifestação do dia 1º. Antes, ninguém tinha falado mais ou menos o que seria determinado. O Nicolas, ele postou já com o motivo da manifestação. Ele já postou, vamos para as ruas com fora Toffoli, fora Lula e fora Alexandre de Moraes. Ele tá mentindo. Ele já chamou a manifestação, foi o Nicolas que chamou essa manifestação, já com a pauta. De repente, as pessoas que entraram em contato com a família Bolsonaro receberam a orientação clara de que a manifestação é pela anistia dos presos políticos. E aí depois teve gente falando que não, é o fora Toffoli, é o impeachment do Toffoli. Aí teve o pessoal explicando. Não. Vocês entenderam? Vocês viram aqui? Cara, foi o Nicolas que chamou essa manifestação. E ele tá invertendo, não. A família Bolsonaro recebeu informação que seria pela anistia. Pela anistia. Daí o Nicolas mudou. Ele inverteu, né? Só que tem um porém. Tem um problema aqui. Antes eles faziam isso. Sem qualquer retaliação. Eles fizeram isso na manifestação. Vocês lembram de 2019, em maio de 2019, que eles estavam chamando manifestação contra o Congresso? Quando o MBL se recusou aí, que deu o derrete MBL, eles mudaram a narrativa? Não!
A gente sempre quis uma manifestação pela... Como que é? É pela reforma da Previdência. Total. É que antes eles conseguiam aplacar essas narrativas, porque eles eram muito grandes, eles tinham o gabinete do ódio, né, que falavam, aquele gabinete de assassinato de reputação, eles, sabe, eles faziam o que eles queriam antes. Hoje não, hoje vocês não são porra nenhuma. Vocês não conseguem mais colocar narrativa nem sobre o MBL, que tem um tamanho já suficiente pra gente responder, ainda mais o Nicolas, que é muito maior do que vocês. Eles não se tocaram, eles estão na mesma. Eles estão usando o mesmo modus operandi de vagabundo que eles usavam naquela época, sem se tocar que eles não são mais porra nenhuma. Eles colocam essa narrativa. Cara, o Nicolas é maior que vocês. O Nicolas vai fazer um stories falando: não, você tá mentindo, eu que chamei, pronto, acabou. E vocês perderam na narrativa. Mas eles insistem, eles não se tocaram que eles não são mais porra nenhuma. Gengivão, você não é mais merda nenhuma, cara. Você é só um vagabundo. Tentando emplacar narrativa e mentira pra enganar a tia do Zap. Mas tem gente melhor do que vocês pra enganar a tia do Zap. Tem o Nicolas. Ele tá maior do que vocês. Peraí, vocês estão malucos. Se vocês tirarem o Toffoli agora, Olha o só. Lula vai colocar mais 2 acordando com o Alcolumbre, que é o jogo que eles querem desde o início. Entendeu? Que é 1000 Não, vezes mano. melhor esperar qualquer coisa de resultado eleitoral, porque aí sim a coisa poderia modificar. Porque uma vez o Flávio presidente, ele pode indicar o ministro do STF, caso ocorra o processo de impeachment com um outro Senado. Usar desse discurso fora Toffoli nesse exato momento, sem um Senado que não quer nem sequer saber de tirar Alexandre de Moraes, só serviria para capital político de quem estivesse falando isso. Inclusive. E tem algumas coisas pra gente falar aqui nisso. Se o Senado não vai votar o impeachment de Alexandre de Moraes, por que vocês ficaram fazendo abaixo-assinado e manifestação pelo impeachment de Alexandre de Moraes durante 3 anos? Vocês estão há 3 anos juntando assinatura, toda vez juntam assinatura pro impeachment, inclusive ficam atacando a gente. Não, que vocês não assinaram o impeachment de Alexandre de Moraes. Tinha assinado, né? A gente nem senador tem. Então, se vocês sabem que não vai ter, segundo você está falando, por que vocês ficavam pedindo? Segundo, olha o que ele está falando, não, vamos esperar o Flávio ganhar a eleição, daí ele vai ser a favor do impeachment de ministro. Flávio, que salvou o Toffoli junto com o Alan dos Santos, salvou o Toffoli e o Gilmar, salvou o inquérito das fake news. O mesmo Flávio que salvou o Toffoli lá, salvou Alexandre de Moraes, salvou não, né? Sempre se colocou contra o impeachment de Alexandre de Moraes, sempre se colocou contra o impeachment de ministros, sempre protegeu ministros, tá refém do Gilmar Mendes, refém do Toffoli. Esse cara, se eleito presidente, daí ele vai tomar coragem, é isso? Quer dizer que se ele virar presidente, ele toma coragem. Agora ele não tem coragem de ir contra o ministro da STF. Mas, calma, votem nele que se ele ganhar, daí ele vai pegar coragem. É isso. O cara que passou a carreira inteira defendendo o ministro do STF. Ele vai virar presidente, daí ele vai ir contra. Claro, entendi. Faz sentido. Faz todo sentido, Gengivão. Faz todo sentido. Mas, olha só. O engenheiro Jardiel Pérez, ele pegou um trecho, um corte daquela live, né, que salvou o inquérito das fake news, basicamente. Essa live aqui salvou o inquérito das fake news, tá? Essa é a live que foi, né, que enterrou a CPI da Lava Toga. Vamos ver. Aí não tem e até importante essa pergunta, já entrando na questão da CPI da Lava Toga, eu repito aqui, não tenho rabo preso com ninguém, não devo favor para ninguém. O que aconteceu no Supremo por decisão do Toffoli, ele nada mais fez do que cumprir a lei, então não... Ele tá falando aqui, vocês lembram do que ele tá falando aqui? Qual que é a decisão do Toffoli que ele tá falando? É isso aqui que ele tá falando. Flávio Bolsonaro estava sendo investigado. O processo contra ele estava avançando. Ele ia perder o mandato, ser preso. Toffoli suspende inquérito com dados do COAF a pedido da defesa de Flávio Bolsonaro.
Cara, o Brasil ficou 1 ano com tudo suspenso, investigações sobre lavagem de dinheiro suspensa, pra defender Flávio Bolsonaro. Ó, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, acolheu o pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, um dos 5 filhos do presidente Jair Bolsonaro, e suspendeu temporariamente todas as investigações em curso no país que tenham base dados compartilhados pelo COAF. Será que ele não tem rabo preso com o Toffoli? Será que é por isso? Vamos ver. Mas ele não tem rabo preso não, tá? Não tenho rabo preso com ninguém, não devo favor pra ninguém. O que aconteceu no Supremo, por decisão do Toffoli, ele nada mais fez do que cumprir a lei, então não me fez favor nenhum. Ele obedeceu à Constituição, não tô devendo nada. O Andrômeda... Como que é o nome dele? O Andrômeda Perseu falou: eu que sou quarentão, vi tudo isso na época e na mesma hora saquei que eles não eram patriotas porcaria nenhuma. Muita gente naquele momento viu isso, né? Muita gente, mas muita gente também preferiu também passar pano porque era o auge do bolsonarismo. A gente se colocou contra. A gente quase foi destruído. Dos que, nessa época que o Bolsonaro estava no auge, apontaram o golpe, né, desses falsos, da falsa revolução deles, foi morto politicamente quase. Só sobrou a gente, cara. Só sobrou a gente. Muita gente desapareceu naquele momento, porque eles eram muito grandes, cara. Agora, eu tenho a clara percepção que uma CPI com essa pauta, além de ser uma coisa questionável, você começar a entrar no mérito das decisões de cada ministro, não pode entrar nas decisões. É uma coisa que se discute. Eu não tenho a menor dúvida que isso toca fogo no país. Todo mundo sabe como começa e ninguém sabe como termina uma CPI. E mais, você vai colocar um poder legislativo em confronto com o poder judiciário. É óbvio, né, que haverá... Olha o vagabundo aqui. Sabe o que é o melhor? Eles salvaram o inquérito das fake news aqui e esse... ele teve que fugir. Ele não fugiu do país por causa do inquérito das fake news. Ele fugiu porque ele lavou dinheiro, né? Ele teve que fugir do país. Mas tá aqui, ó. Ai, salvou o inquérito das fake news. Foi bom salvar o Toffoli e o Gilmar nessa época? Ô, gengivão, seu lixo, seu bosta. Um conflito épico e logo no momento que tudo que a gente não precisa é uma guerra institucional. Ai, não precisa. Você gerar emprego, recuperar a economia, aprovar a reforma da Previdência, mano, reforma papo tributária. De vagabundo desde sempre, né, cara? Qual o compromisso que uma CPI dessa tem com o futuro do Brasil? Eu te pergunto. E mais, tem um agravante no meu caso particular, ó, que por eu ser filho do presidente, é óbvio que qualquer coisa que eu faça, alguns interpretam como se fosse o presidente dando ordem para fazer. Então o presidente, o chefe do Poder Executivo, tem um filho que é senador e que assina uma CPI para investigar o judiciário com um objeto que é discutível. Cara. Quer dizer, o presidente, o chefe, olha só a confusão, hein? O chefe do executivo estaria apoiando o legislativo a um conflito com o judiciário. Olha o grau de desconfiança que isso poderia gerar. Olha a instabilidade política. A quem interessa uma instabilidade política nesse momento? Não é possível que as pessoas não enxerguem. A quem interessa uma instabilidade com o Supremo? Porque foi muito estável, né? Foi completamente estável, né? O Supremo ganhar todos os poderes que ganhou durante o mandato do Bolsonaro, por inação, por inação também, por conta, né, do Flávio Bolsonaro, que é bandido. Tiveram que defender o bandido, defender. E dar poder para STF, dar poder para Centrão. Meu Deus, cara. E é o mesmo papo de vagabundo que estão usando agora. Mesmo papo, cara.